Olá, eu sou Elisandra Calixto e você está no meu canal com mais um devocional Adoradores de Yeshua. Seja muito bem-vindo ao meu canal, por isso eu peço, inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho para receber notificações quando houver novos devocionais. É o primeiro devocional do ano de 2026. Este devocional é muito especial. Um diálogo que eu compartilho com vocês, um diálogo com Deus. E eu estou aqui compartilhando também com vocês. E juntos nós vamos aprendendo com o Senhor. Você está olhando para Cristo vencido ou você está olhando para o Cristo que ressuscitou? O Cristo que voltará. De que forma você está olhando para Cristo? Esta foi a pergunta que Jesus me fez em certa madrugada, quando o Senhor me tocou e falou comigo de forma especial, de forma profunda. Então, nós vamos ler para compreender melhor em João 20. Vamos diversificando os versículos. Vamos ler a partir de João 20, 19, né? Que tem como título que Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Agora no 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a ao meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Eu sou a igreja, eu sou a noiva do Cordeiro, a noiva que aguarda, que anseia, a noiva que espera que Cristo voltará. Mas enquanto isso, há muitas dificuldades, há um caminho a ser trilhado em direção à cruz. Mas durante este percurso eu me perdi no meio deste caminho e, espiritualmente falando, segundo a visão que eu tive, eu peguei atalhos, eu fui por estradas e acabei me perdendo como igreja em uma estrada. A igreja deve estar no caminho e não em uma estrada. Quando nós estamos em uma estrada na vida, nós estamos em caminhos largos. A estrada também é um caminho, porém é um caminho largo, não é um caminho para nós
trilharmos, porque Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E este caminho é estreito, não existe caminho que seja amplo e que te dê conforto. Se este caminho que você está trilhando e ele está muito largo, é porque ele já se tornou uma estrada e que está te tirando do caminho certo, do caminho estreito, que é o caminho que te leva para o céu. Jesus, ele me revelava que eu era a igreja e que eu estava nessa estrada e que eu estava olhando para o Cristo morto. E quando nós olhamos para o Cristo que morreu, para o Cristo que está ali pendurado na cruz, nós só enxergamos uma coisa, que é morte. Nós enxergamos pecado, enxergamos castigo. Porém, o castigo que nós vemos naquela cruz é um castigo que nos traz paz para a nossa alma. Você é a igreja e assim, espiritualmente, você se encontra como a igreja que acha que está no caminho, mas está em uma estrada vazia. Você está frustrada, você está com medo, pés descalços, lamparinas sem azeite, olhando para o Cristo vencido e não para o Cristo que ressuscitou, para o Cristo que voltará. Então, Jesus, após ele ressuscitar, ele faz a aparição aos seus discípulos. Jesus manda que seus discípulos o aguardem e eles estavam o aguardando. Estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo. Eles estavam trancados, eles estavam com medo dos judeus. Mas Jesus, ele faz uma aparição. A igreja muitas vezes se encontra com medo, trancada. Quando eu me refiro igreja, eu me refiro a nós. E muitas vezes nós estamos assim, trancados e com medo. Jesus, ele faz essa aparição e não é uma aparição qualquer. É uma aparição que vem nos trazer conforto, que vem nos trazer uma revelação, uma aparição que vem nos resgatar. Jesus, ele resgata a igreja, a noiva, dessa estrada de medo, dessas portas trancadas e traz para a alegria da ressurreição e traz para um pensamento, para uma conduta de alegria, de ressurreição, de paz. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então, perceba que esse texto ele nos revela o quanto às vezes nós olhamos para o Cristo de dor e nós temos essa escolha. Aqui está uma igreja. Mais adiante, na leitura sobre Tomé, nós encontramos uma outra igreja. Nós temos aqui a igreja onde os discípulos aqui estão reunidos, trancados, com medo, mas quando Jesus faz a aparição e Jesus diz que a paz seja com vocês, eles recebem essa paz. Jesus, ele vem mostrando as marcas, ele mostra a trajetória de que ele passou na cruz, as marcas da cruz.
Jesus, ele mostra para eles o lado, ele mostra as feridas, ele mostra os cravos nas mãos, ele mostra as dores, as marcas das dores de que ele passou na cruz. Mas ali diante dos discípulos estava o Senhor. E como você vai olhar para Cristo? Você vai olhar para Ele como o Senhor, ou você vai olhar para Ele como o Cristo que está ainda na cruz, com o Cristo que está com marcas? Enquanto os discípulos viram o Senhor e alegraram-se com a memória da salvação, enquanto isto, tem-se aí uma outra igreja. Quem você é? A igreja que olha para o Cristo que ressuscitou, para o Cristo que voltará? Ou você olha para o Cristo que está com marcas? Tomé olhou para Jesus pelas marcas. Tomé, ele representa a igreja incrédula. Versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. É aqui que nós vemos que tipo de igreja nós somos. A igreja que afirma: vimos o Senhor. Jesus, ele se apresentou para os discípulos liberando paz, mas também mostrando as marcas. E essas mesmas marcas que Jesus mostrou para aqueles que estavam trancados com medo, também foram reveladas a Tomé. Mas por que Tomé não enxerga o Senhor? Assim como aqueles discípulos que estavam trancados com medo e enxergaram o Senhor, por que Tomé não enxerga também o Senhor? Por que Tomé, para crer, precisa ver as marcas? Você tem a escolha. Como igreja, você tem a escolha de trilhar o caminho ou de permanecer na estrada. Tomé, por momentos, ele escolheu permanecer na estrada do medo, da incredulidade, na estrada em que ele estava espiritualmente incrédulo e só enxergava o Cristo padecido. Tomé enxergou somente o Cristo que estava vencido. Tomé enxergou as suas dores. Ele só via o seu medo, ele só via o seu pecado, a sua falta de fé. E tudo isso estava estampado lá na cruz. E é dessa forma que ele vê o Senhor, em castigo, em medo, em pecado. Então, o Senhor, ele tem diversas formas de aparecer para nós, das formas mais simples, das mais grandiosas, as mais complexas, da maneira que ele quer. E assim ele aparece para Tomé. Tomé é muito firme em suas palavras. Tomé, ele não quer enxergar o Senhor mais, porque a dúvida e o medo dele só faz com que ele enxergue as dores, só faz com que ele enxergue o Cristo que está pendurado na cruz. O que
Deus faz para se revelar a nós é extraordinário. Quando cremos e quando não cremos, Ele vai se revelar a nós. Paz seja com vocês. Essa paz que Ele libera para aqueles que estavam trancados com medo é a mesma que Ele vai liberar para Tomé. Ele libera a paz para todos, seja para o incrédulo, seja para o que crê. Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar. O Senhor não quer perder nenhum dos seus. Ele quer nos trazer de volta para o caminho. Quando nós estamos perdidos nessa estrada, vagando, Ele nos traz de volta para o caminho. Assim Ele fez com Tomé. Quando nossos olhares, nosso pensamento, nossa mente, quando tudo em nós só enxerga o Cristo da cruz, as marcas de dores, Ele libera paz sobre nosso coração, amplia a nossa visão. Ele mostra as marcas, se forem necessárias, mas Ele não perde nenhum daqueles que o Pai lhes deu. Quando Jesus ali se revela para Tomé, aqui está o Cristo que morreu, o Cristo que carregou suas dores, seus medos, suas frustrações, sua angústia. O Cristo que carregou o teu pecado, a tua enfermidade. Aqui está. Ele mostra para Tomé as marcas. E então Tomé vai dizer para o Senhor: Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. As mesmas marcas que os outros discípulos que estavam reunidos viram foram as mesmas que Tomé também viram. Mas depende do seu olhar. Jesus, ele se revelou, ele se mostrou, ele mostrou a fraqueza que foi revelada lá na cruz. Mas os discípulos que estavam trancados com medo e que Jesus se apresentou para eles primeiro, eles preferiram enxergar o Senhor. Eles preferiram crer na ressurreição, olhar para a ressurreição. Mas Tomé não. Tomé olhou e afirmou: eu quero os sinais, eu quero ver as marcas. Por isso que Jesus, ele vem nos advertir que felizes são os que não viram, mas que creram. Aqueles que estavam trancados pela primeira vez, que Jesus fez a primeira aparição, eles também viram as marcas, porém eles preferiram olhar e crer na ressurreição. Eles preferiram enxergar Cristo como o seu Senhor. As marcas e os sinais para eles são um detalhe. Mas o que mais importa não são as marcas, mas sim o que fica, mas sim o que permanece. O Senhor na tua vida. Por isso que felizes são os que não viram, mas que creram. Isso parece até uma controvérsia, porque os discípulos também viram as marcas, mas eles preferiram crer. Os sinais, eles são nítidos, eles serão feitos.
abertos, independente, porque Deus ele vai se revelar a nós da forma que Ele quiser. Mas o que o Senhor quer é que nós creamos sem precisar ver, sem precisar tocar, sem precisar ser incrédulos, sem precisar querer colocar a mão na ferida. Então, felizes os que não viram e creram. Quem você é? Você é como a igreja que precisa ver, a igreja que precisa tocar. Você é a igreja Tomé, a igreja incrédula, a igreja que vai dizer: Senhor, meu Deus, Tu és meu Deus, o Deus meu, somente porque viu os sinais, somente porque tocou nas feridas. Ou você é aquela igreja que precisou tocar na ferida para que você creia. Cristo, Ele nos chama a olhar para Ele. E esse olhar para Jesus vai depender de você, de como você vai olhar. Você vai olhar para o Cristo da cruz, para Cristo que está pendurado na cruz em dor e sofrimento, ou você vai olhar para o Cristo que ressuscitou. Você vai enxergar as marcas, você vai querer colocar as mãos nas feridas, ou você vai querer enxergar a salvação, enxergar o Senhor, aquele que ressuscitou, aquele que virá para resgatar a sua noiva. Para quem você vai olhar? Para Jesus que voltará? Ou você vai preferir enxergar somente o Cristo de dor, o Cristo vencido? Eu concluo este devocional dizendo para você que prefira olhar para o Cristo que ressuscitou e que voltará. Prefira estar no caminho do que estar em uma estrada de medo, em uma estrada que só traz dores, angústias, frustrações e medo. Que o Espírito Santo de Deus, assim como Ele me revelou que eu precisava ser resgatada de volta para o caminho. Porque não importa a sua rotina de bom cristão, de bater aquele cartão de ponto na igreja. O que o Senhor quer é que olhamos para Ele como o Senhor da nossa vida, como o centro da nossa vida. Não é para os sinais somente. Não é porque você bate o cartão de ponto na igreja somente que você já está uma noiva maravilhosa, que você está com a lamparina super lotada de azeite. Não. Requer muito mais. Às vezes nós estamos desta forma, achando que nós cremos o suficiente, que só ver os sinais é o suficiente para crer. E não é. Felizes são os que não veem, mas que creem. Às vezes você acha que você está 100%, mas você está 0%. E eu quero finalizar este devocional aqui em Apocalipse 1, no versículo 13, que vai dizer: e entre
os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Você quer enxergar o Cristo que está em morte de cruz somente? Os sinais são necessários. Foi para isso que Cristo morreu em uma cruz, para revelar, para mostrar as nossas fraquezas e o nosso pecado. Mas você escolhe, você vai olhar somente para esse Cristo ou você vai olhar para este aqui que está descrito em Apocalipse 1, que tem sua cabeça e seus cabelos brancos como neve, tem uma espada em sua boca, a espada que divide a tua alma, a espada da verdade. Então escolha hoje como você vai olhar para os sinais, ou você vai olhar para Jesus, aquele que está resplandecido em glória, para aquele que venceu esta cruz de dor, para o Cristo que venceu o Calvário, para o Cristo que venceu o pecado e que voltará. Ele voltará, e esta é uma certeza, Ele virá nos buscar. Então que possamos olhar para Cristo, com seus cabelos brancos como a neve, com seus olhos como chamas de fogo. Que possamos olhar para Jesus, que voltará e virá nos resgatar, e virá nos tirar desta estrada, e virá nos levar para o Pai. Jesus, ele vai dizer assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E eu finalizo o meu devocional de hoje, o devocional Adoradores de Yeshua. Até o próximo devocional Adoradores de Yeshua.